O que será que um fonoaudiólogo faz dentro de um hospital? Você sabia que, por exemplo, um fonoaudiólogo também pode dar plantões? Continue assistindo esse vídeo para saber tudo sobre a atuação do fonoaudiólogo dentro do hospital. Se você está dentro da fonoaudiologia e não sabe direito que caminho seguir, qual área se especializar, eu tenho uma playlist perfeita para você que é sobre as áreas que o fono atua, que tem aqui no canal. Você pode conferir aqui nos cards, né, que eu coloquei aqui, e também aqui no perfil que eu coloquei aqui na descrição, para ficar mais fácil para vocês acessarem. Então acessem e eu espero que eu ajude aí, que eu seja responsável pela decisão de vocês nessa área. Então, vocês vão saber de tudo nessa playlist sobre as possibilidades do fonoaudiólogo na área da saúde. Então, galera, a fonoaudiologia hospitalar é a área que atua com o paciente à beira do leito, dentro de um hospital. Ela pode, por exemplo, atuar na questão preventiva, na questão precoce, na questão pré e pós-cirúrgica e também na questão intensiva dos cuidados, né? Um exemplo que eu posso dar de maneira geral é que o fonoaudiólogo dentro do hospital vai trabalhar com crianças recém-nascidas ou crianças maiorzinhas, também com triagem auditiva neonatal, também com disfagias e também com pacientes queimados, que também entra na questão da motricidade orofacial, etc. E eu vou explicar cada um deles para vocês, assim como as fissuras labiopalatinas, que eu quase me esqueci aqui também. Claro que há outras possibilidades, como também o câncer de cabeça e pescoço, então a área oncológica. O fonoaudiólogo do hospital também trabalha nisso. Tem uma área específica chamada fono-oncologia, que trabalha somente com pacientes de câncer de cabeça e pescoço, onde esse câncer é mais acometido na boca, na faringe e também na laringe. Então, o paciente ele é cuidado basicamente nas questões de disfagia mesmo, na maioria dos casos. Mas a gente também trabalha com as crianças até os idosos também dentro da fonoaudiologia hospitalar. E uma outra área que a gente também pode trabalhar são as questões de doenças neuromusculares, e elas são causadas por distúrbios motores, respiratórios e também de deglutição. Dentro do hospital, a gente também atua nos distúrbios alimentares infantis. E, além de tudo, a gente também pode atuar na amamentação. Então, avaliar a pega, avaliar como que tá a situação do seio da mãe e tudo mais. Claro que tem uma área específica da amamentação, da fono, que pode ser feita, a gente pode atuar como uma visita domiciliar, por exemplo, para poder apoiar essa mãe, né, junto com uma equipe multiprofissional, como a enfermagem, para poder avaliar e cuidar da questão da amamentação da criança. Só que dentro do hospital a gente avalia a amamentação e também a gente cuida da questão da deglutição da criança, como as disfagias infantis, que pode ser uma coisa muito, assim, perigosa para a criança, por conta da broncoaspiração e também por conta da nutrição da criança, o que também exige muito cuidado interprofissional entre os profissionais dentro do hospital, conversando entre si para poder garantir a melhor conduta e cuidados para essa mãe e para esse bebê. Como eu havia falado também, existe o nosso cuidado desde o bebê até o envelhecimento. Na questão do envelhecimento, a gente é muito preocupado com a questão anatômica e funcional desse idoso, porque com o tempo a gente sabe que as estruturas elas envelhecem e também, dependendo da patologia, ela pode causar disfagia. Então, para a gente evitar que haja broncoaspiração e outras comorbidades ou complicações como broncoaspiração e pneumonia, a gente age muito na questão da disfagia, cuidando dessa questão do idoso também, para evitar o óbito. Agora, trazendo um pouco do câncer de cabeça e pescoço. Como eu falei, o câncer de cabeça e pescoço ele costuma atingir mais a boca, faringe e laringe. O fonoaudiólogo vai ter que saber muito bem sobre disfagia e sobre reabilitação e também sobre a avaliação. Então, em todos os que eu falei anteriormente, a gente vai ter que saber avaliar, vai ter que saber tratar, né? E não é 100% de certeza que a pessoa vai estar curada, mas a gente vai tentar maximizar essa deglutição para que ela seja segura e eficaz e funcional o máximo possível, para que esse paciente tenha o máximo de qualidade de vida e a maior segurança possível. Porque também tem a questão da quimioterapia e radioterapia. Esses dois tratamentos também podem trazer à tona a disfagia. Faz com que o fonoaudiólogo tenha um papel muito crucial nessas questões. A gente quer que o paciente coma pela boca, né, gente? É muito desagradável uma naso, uma oro, ou uma traqueostomia, por exemplo, que é a questão respiratória que a gente também mexe. Então, a gente quer o máximo possível que o paciente tenha uma boa alimentação,
uma boa nutrição e hidratação. É muito triste essa área, eu não trabalharia nela, pra ser sincera, mas o fonoaudiólogo tem essa possibilidade também. Então, trazendo um pouquinho pra prática, como eu já falei, vou falar de novo, a gente vai avaliar esse paciente e vai trazer dentro da terapia exercícios que a gente vai ter que saber selecionar e a gente vai ter que voltar com essa sensibilidade e controle motor para poder sensibilizar e também voltar com aquele controle da adução de laringe, por exemplo, para poder desencadear o reflexo da deglutição de forma eficaz, funcional, segura, tudo isso aí que vocês já sabem, dentro da teoria. Então, dentro do hospital, a gente tem que garantir uma deglutição saudável, não 100% saudável, como a gente gostaria, mas oferecendo o máximo de segurança possível para o paciente. Sobre as doenças neuromusculares, a gente também tem os cuidados em torno da disfagia. Então, não é muito fácil lidar com essa área da disfagia neurogênica, porque é um pouquinho mais complicado. A gente também lida com próteses ortodônticas, que é a parte do dentista que faz isso, né, o cirurgião dentista. A gente também adapta a consistência dos alimentos, não só nas doenças neuromusculares, mas nas anteriores que eu já falei. E aí a gente promove uma deglutição mais segura, eficaz, tudo que eu já expliquei aqui. A gente também vai ficar de olho nas vias alternativas de alimentação, como a oro e a naso. E também a gente vai ficar de olho no suporte nutricional. Então, mais uma vez, a equipe interprofissional precisa estar conversando ali, estar se comunicando para poder oferecer a melhor recuperação possível do paciente. Tem doenças que elas são assim pro resto da vida, ou aquelas que, por exemplo, a ELA. A ELA é uma doença neurodegenerativa que em um momento da vida vai trazer a morte do paciente. Então, na fonoaudiologia hospitalar, a gente também cuida dos cuidados paliativos do paciente, seja no câncer, doenças neuromusculares ou neurodegenerativas. Eu acho que a parte de queimaduras é a parte mais diferentona que a gente tem aqui na fonoaudiologia hospitalar. Inclusive, na minha grade curricular tem a optativa de queimados, né, fono-hospitalar e queimadas, uma coisa assim que estava escrito lá, mas hoje em dia não tem mais porque as professoras não têm carga horária. Mas como é que a gente vai atuar nessa questão? Em regiões de cabeça e pescoço existe um desequilíbrio motor oral e também de sensibilidade funcional, tudo mais. Então a gente pega muita área da motricidade orofacial e vai atuar nesses pacientes. Então, a gente tem que ter um conhecimento também sobre a profundidade da lesão e a etiologia dela. Então, a gente vai atuar muito juntamente com a enfermagem, que entende muito bem dessa questão dermatológica e a questão das feridas também. Então, em queimados, a gente atua basicamente em motricidade orofacial também, devolvendo ao paciente essa função motor oral mesmo, para poder resolver a questão da fala e da alimentação. Portanto, mais uma vez, a gente tem que saber avaliar esse paciente com seus protocolos específicos aí, não de queimaduras necessariamente, mas eu falo de MO mesmo. A gente tem que saber avaliar muito bem, pois esse tipo de pessoa que é queimada, que tem essas queimaduras, ela tem esse desequilíbrio, como eu já tinha falado, só que partindo do momento da respiração. Por que a respiração é importante? Porque a musculatura, ela costuma retrair quando ela é cometida pela queimadura. Então, a respiração também é um fator muito, assim, importante pra gente poder observar. E por que temos que observar? Porque também dificulta, em consequência, a respiração. Nosso trabalho com a fisioterapia também é muito importante, porque a fisioterapia também tem esse trabalho na respiração. Então, em queimados, a respiração ela costuma estar dificultada. E não só isso, né? As funções de sucção, mastigação, a fala, tudo isso é comprometido nesses tipos de pacientes que foram acometidos por queimaduras. A gente também não pode esquecer, na questão respiratória ainda, a questão da inalação. A gente, quando recebe um paciente que, além de ser queimado, ele também foi exposto à fumaça mesmo, sabe? Aquela coisa tóxica. Então, o sistema respiratório dessa pessoa também está comprometida. Eu vou ler aqui alguns sintomas, não sintomas, mas o que esses pacientes apresentam, mais ou menos, no geral, quando a gente recebe esses pacientes. Então, eles podem chegar para você, que for no hospitalar, com ineficiência de funções do sistema estomatognático, como eu já falei, mastigação, respiração,
a deglutição, também com insuficiência dos movimentos das estruturas motoras orais. Então, a questão da boca, seja para falar, seja para mastigar, e também retração tecidual, causando limitação nas expressões faciais. As expressões faciais, elas são muito importantes, a fonoaudiologia também atua nessa questão, na parte da motricidade orofacial. Então, caso você tenha interesse em trabalhar nessa área, você tem que ter um conhecimento muito consolidado sobre a fisiopatologia da queimadura, sobre a cicatrização desses processos de cicatrização da queimadura e também conhecer os limiares de dor do paciente, porque isso exige que você toque nele. E isso causa dor, né, gente? Então a gente tem que ter cuidado nisso e também as questões das movimentações. Tudo no limite do paciente. Também respeitando o tempo pós-cirúrgico, que também é muito importante. Então trabalho com o médico cirurgião também tem que ser muito bem consolidado, conversado. E, enfim, é uma área muito, assim, sensível. Voltando para os bebezinhos, a gente também faz a triagem auditiva neonatal. Então, nos berçários, quando a criança acaba de nascer, ou pelo menos no máximo um mês de vida, a gente tem que fazer o teste da orelhinha. Então, a gente é responsável por isso, porque a fonoaudiologia também, ela se preocupa com o desenvolvimento infantil da criança no futuro. Então, a gente faz o teste de passe e falha. Então, quando a criança falha no teste da orelhinha, a gente faz todo um acompanhamento, todo um fluxo ali dentro. Então, a mãe vai voltar com a criança para fazer de novo o reteste e a gente é responsável por isso. Porque a gente sabe que quando a criança cresce, existe todo um estigma em cima da surdez, tanto da família quanto da sociedade. Então, a questão social, a questão psicológica da família e da criança também está muito envolvida. Então, a gente tem essa responsabilidade também. E, claro, eu não posso esquecer que dentro do hospital faço também os testes da linguinha. Mas a gente também tem essa responsabilidade, porque o frênulo que é alterado, ele vai alterar a fala, ele vai alterar as mamadas, ele vai alterar muita coisa na estrutura orofacial da criança. E a gente também precisa estar atento nisso, não só na questão auditiva. Nas alterações craniofaciais, a gente também trabalha nas fissuras lábio-palatinas e a gente trabalha juntamente com cirurgiões plásticos, cirurgiões bucomaxilares, os psicólogos, os ortodontistas. A gente tem toda uma equipe, porque seja no bebezinho, seja na vida adulta, a fissura lábio-palatina, ela tem uma questão social e de estigma também muito grande. Então, essa equipe toda trabalhando junto também vai contribuir para os melhores resultados da criança e também dos familiares, porque existem crianças que nascem com essa fissura e precisa fazer cirurgia, precisa continuar sendo acompanhada. Nos adultos, a questão psicológica ela é muito afetada. A gente acompanha isso junto com o psicólogo e também continua com os cuidados, seja com os exercícios, orientações, para que a voz volte a ser um pouco, eu não vou falar normal, tá? Mas que seja agradável ao paciente. Porque muitas vezes esses pacientes, depois da cirurgia, apresentam muita hipernasalidade e também competência velofaríngea. Para quem não sabe, competência velofaríngea é quando esses músculos velofaríngeos, eles não fecham muito bem aqui no fundo da garganta. Eu tô sendo mais didática possível para explicar, porque é uma questão anatômica e fisiológica muito específica. Quando esse tipo de paciente tem esse tipo específico de alteração, ele precisa ter um acompanhamento da fonoaudiologia se ele quiser ter uma voz melhorada e voltar com a competência velofaríngea muito bem estabelecida, com exercícios constantes. Então é muito comum a gente pegar esse tipo de paciente também. Nos bebês a gente tem que prestar atenção na questão auditiva e na amamentação, por conta das otites recorrentes, por conta dessa abertura que tem esse encontro entre nariz e boca, né, que tem às vezes uma ligação ali por conta da fissura, e a gente tem que ficar muito de olho nisso. Então o foco da equipe interprofissional não é só a questão estética, mas também a questão funcional também. Eu vou apresentar alguns sintomas muito comuns da fissura lábio-palatina para vocês, que é, por exemplo, a alteração das arcadas dentárias, alimentação e respiração, e a audição, que são muito importantes, nasalização ou emissão fraca de fonemas consonantais explosivos, fricativos e africados. Então, se você quiser para hospitalar e quiser ser especialista em fissuras, você também tem que saber muito bem sobre fonética e fonologia.
porque a fala desse paciente vai estar alterada. Não é só a alimentação, não é só a audição, a fala também. Também vai ter escape de ar nasal ruidoso, já eu sei muito bem, é muito característico. Alteração dos pontos de articulação, contração das asas do nariz, com o intuito de diminuir o escape de ar. Então é uma compensação, e isso é muito comum em pacientes fissurados e adultos. Eles fazem muita compensação. Seja em postura de língua, seja nessa questão da asa do nariz que retrai para poder o ar não sair pelo nariz e tal. A postura da alimentação nos casos dos bebês, isso é muito importante, como eu já falei, sobre os cuidados da audição, por conta das otites, dando orientações aos familiares, estando presentes nos horários de alimentação da criança. Então a gente tem que dar uma orientação sobre posição e cuidados com uma criança fissurada. Mas e você aí que tá me assistindo, você quer essa área? Você ainda tá decidindo a área ainda da fonoaudiologia que você quer seguir? Ou você tá pensando em fazer fonoaudiologia? Você tá pensando em, sei lá, fazer essa área? Tá pensando em se especializar, mudar de área? Me conta aí nos comentários. E você sabia que o fono atua em todas essas vertentes, gente? É muito amplo a área hospitalar, tá? Muito amplo mesmo. Fora que a gente tem que saber muito sobre biossegurança, não é somente sobre as doenças, função, avaliação, blá 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 blá. A questão dos EPIs também é muito importante, muito cuidado também com a manipulação desses bebês em leito de UTI neonatal, porque a hospitalar é uma área muito sensível, você tem que ter uma delicadeza, né? Mas e aí, você vai para essa área ou quer ir para outra? Para eu saber se você gostou ou não desse vídeo, coloca o like aí para eu saber, avalie esse vídeo, comenta o que você achou e também se inscreva no canal para vocês não perderem os próximos vídeos sobre as áreas da fono e também sobre outros temas que eu gravo por aqui. Também me siga lá no Instagram, @projetofono, onde eu posto a minha vida acadêmica, que já está acabando, já está no fim, estou no 9º período e eu espero que você me acompanhe até lá. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E tchau!